Salmo de número 23, desde o verso 1 diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me vigor, ou refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de sombra da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Vamos ler o verso 5 e 6 de novo, presta bastante atenção. Vou ler agora na versão NVI. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Pode sentar. Nós vimos na semana passada o famoso Salmo do pastor, Salmo 23, que era um salmo que falava sobre o cuidado do pastor para com as suas ovelhas, sobre o amor desse pastor sobre suas ovelhas, sobre a sabedoria do pastor em como conduzir e cuidar das suas ovelhas. O salmo continua falando de cuidado, o salmo continua falando do amor de Deus por nós. Falamos que esse salmo foi escrito por... Quem escreveu o Salmo 23? Davi, alguém que além de ter sido pastor de ovelhas, sabendo da dedicação necessária que um pastor tem que ter para o seu rebanho, Davi era alguém, como eu falei, que foi gente como eu e você. Gente que chorou, gente que sofreu, gente que se decepcionou, gente que teve inimigo, gente que teve o tapete puxado, gente que teve traição dentro de casa e fora de casa. Davi era esse homem. Davi era esse homem que conhecia muito bem a respeito da vida humana, dos flagelos de uma vida, mas sabia que no meio de tudo isso, havia alguém que nós podíamos confiar. E os salmos revelam isso, é o salmista abrindo o coração e falando quem é esse Deus para ele. O Salmo 23 continua mais uma vez agora no versos 5 e 6, relatando o cuidado desse Deus pela nossa vida. Você vai ver no verso 5, o salmista então dizendo: preparas um banquete a mim à vista dos meus inimigos. Aqui nós vemos a situação mudar. Espera aí, até agora estava falando de ovelha. Ovelha precisa de pasto verdejante, ovelha precisa de água tranquila, ovelha precisa da alma estar refrigerada, para confiança, para descansar. Ovelha precisa isso, mas espera aí, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Ovelha senta na mesa para comer, ovelha senta para desfrutar de um banquete, e daí diz: tu me honras. Pastor honra a ovelha, ungindo a cabeça com óleo e fazendo o cálice transbordar. Cálice, ovelha bebe em cálice? Não. Aqui a figura muda totalmente. Davi, ele pega a mesma ideia de mostrar um pastor amoroso e cuidadoso, mas os 4 primeiros versículos, ele está falando do relacionamento da ovelha com o seu pastor, da confiança que a ovelha tinha no pastor e podia descansar baseado nessa confiança. O verso 5 e 6, nós vamos ver Davi mudando a analogia, não é mais de pastor e ovelha, a analogia agora é de um anfitrião recebendo seu hóspede na sua casa. Nós precisamos entender algo muito sério aqui no Salmo 23, nesses versículos, principalmente a respeito dessa figura do anfitrião. Os povos orientais, e principalmente os povos orientais de 3.000 anos atrás, que foi quando esse salmo foi escrito, eles tinham uma visão de anfitrião muito diferente do que nós temos hoje. Hoje, se alguém vai na sua casa, se fica, quem sabe, um dia, você está muito feliz, mas imagine o cunhado, chega lá na tua casa,
com aquela fome que só ele tem, vai na sua geladeira, né, e mexe em tudo, e pega o controle da televisão que é teu, senta na tua poltrona de papai e você fica bravo, né? Não estou falando disso. Hoje nós temos uma visão assim de uma visita que ela, por um período pequeno de tempo, é bem-vinda, mas depois, né, começa a ficar meio chato o clima e assim por diante. Lá na antiguidade, a figura do anfitrião era uma figura extremamente importante, pois estava relacionado não apenas ao bem-estar daquele hóspede, daquele visitante, mas estava relacionado à questão de vida ou morte. Naquele tempo, não tinha energia elétrica, tudo à noite era uma escuridão. Quando chegava um visitante numa cidade, e as cidades elas eram cercadas com muros, fechava-se o portão da cidade, certa altura, quando ia anoitecer, e na cidade tinha uma praça, que geralmente, se tinha algum visitante, ficava ali. As pessoas iam lá, via se tinha um visitante, e o recebia, então, na sua casa para cuidar dessa pessoa. Se ele não recebesse abrigo numa terra árida, como era na Palestina, 1 noite, 2 noites, 3 noites sem abrigo, aquele viajante poderia morrer. A hospedagem era algo essencial para cuidar, para zelar, para proteger aquela pessoa. Os dias eram maus, não tinha, como nós temos nos dias de hoje, policiamento nas cidades. As cidades, à noite, elas eram dominadas por bandidos. Essa questão de policiamento, como nós vemos hoje, vai surgir depois ainda do Império Romano, porque o Império Romano tinha os seus exércitos, mas policiamento civil, isso vai surgir em Genebra, ali depois da Reforma Protestante. A questão de você ficar fora de uma casa, à mercê, na noite, naquele tempo, provavelmente você não estaria em paz. Alguma coisa ruim iria acontecer. Você vai ver em 2 capítulos da Bíblia, cenas terríveis acontecendo nesse sentido. Gênesis 19 e Juízes 19. Você vai ver viajantes chegando numa cidade, e alguém vai lá na praça, recebe eles, coloca dentro de casa. O primeiro é quando os anjos vão visitar Sodoma e Gomorra. Lá vê, eles colocam eles dentro da sua casa, mas de repente os bandidos da cidade cercam e batem e dizem: ei, bota esses homens para fora, porque nós queremos eles. A figura do anfitrião era uma figura tão responsável que ele, às vezes, quando os bandidos batiam na porta, ele preferia dar a um membro da família do que os próprios hóspedes dele. E você vai ver isso acontecendo também em Juízes 19, quando um levita chega numa cidade e os homens vêm também de noite para tentar pegar aquele viajante. Quando nós estamos falando dessa figura de linguagem, o que Davi queria que você entendesse? Que nós estamos numa trajetória, numa terra árida, numa terra cheia de pedra, numa terra seca, muitas vezes com problema, muitas vezes com o filho numa situação delicada, o casamento destruído, muitas vezes com problema físico, com problema financeiro, passando pelos desertos da vida. Mas quando nós chegamos à porta de Deus, Ele abre essa porta e nos recebe muito bem. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele prepara uma mesa. Aqui na versão original, quando nós vamos olhar o que significa essa mesa, você vai ver que estava falando de banquete. Justamente o Senhor te recebe e te oferece o melhor. Muito mais disso. Davi está falando de que quando você, conforme o costume da época, permite alguém sentar na sua mesa, e você come com aquela pessoa, você está querendo formar uma aliança, você está querendo se relacionar com aquela pessoa. O que Davi estava dizendo então no versículo 5, quando diz: preparas um banquete perante mim, à vista dos meus inimigos, ele está falando o seguinte: tem inimigo, tem gente me perseguindo, tem gente me caçando para me matar, mas quando eu chego na porta de Deus, Ele me recebe, os meus inimigos ficam olhando duas coisas: Ele cuidando de mim, me sustentando, me dando um banquete, me dando o seu melhor e mostrando que está interessado na minha vida, que está interessado em andar comigo, que está interessado em fazer uma aliança comigo. Nós precisamos olhar para esse texto entendendo isso, e entender também o alívio que isso trazia para o coração de alguém que estava em aflição.
Porque, como eu falei, Davi passou por muitas dificuldades, por muitos problemas. Durante muitos anos da sua vida, literalmente, Davi fugiu dos seus inimigos, pensando que as promessas de Deus, quando ele era um adolescente que foi ungido para ser rei, talvez muitos diziam, nunca vai se concretizar, nunca vai se realizar. Esse menino que matou Golias, nunca vai se tornar rei, porque o verdadeiro rei Saul está caçando ele para matar. Mas ele sabia que quando sentava na mesa do Deus que ele servia, ele poderia descansar, os inimigos iriam presenciar a aliança que Deus tinha feito com ele. Eu não sei como é que está a sua vida, não sei quem está te perseguindo, eu não sei que situação você está passando, mas você pode ter certeza que esse Deus deseja se relacionar contigo e abençoar a sua vida. Nós olhamos então esse anfitrião tendo um cuidado muito especial por aquele que estava agora na sua mesa, desfrutando de um banquete. E ele continua dizendo, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Além de esse anfitrião me receber, me sustentar, dar o seu melhor, ele acaba ainda honrando e exaltando aquele hóspede que estava naquele momento. Era como que se de um perseguido moribundo, fugindo dos seus inimigos, agora ele estava no lugar de honra, sendo abençoado e ungido ali na frente dos inimigos. Davi sabia o que é isso. A primeira unção que Davi recebeu, ele era adolescente, e você conhece a história. O profeta Samuel vai lá em Belém de Judá, porque Deus tinha falado para ele que lá era a cidade que surgiria um novo rei. E ele chega lá então, na casa de Jessé, e Jessé olha para o profeta e diz, você vem em bem? Sim, eu venho em bem. E o profeta diz, traga os seus filhos, e ele pega o primeiro e diz, aqui está o meu filho, Eliabe, ele é o mais velho, olha como ele é bonito, como ele é forte, como ele tem potência, eu creio que você vem ungir o novo rei, está aqui ele. Não, não é esse. Vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto, vem o quinto, nenhum daqueles eram escolhidos para ser o rei. O Davizinho estava lá numa posição inferior, cuidando de ovelhas, apacentando ovelhas. O profeta diz, não há mais ninguém? Não, há um menino lá, o Davi. Chama ele. Quando Davi chega, Deus fala ao profeta Samuel, é esse. E na presença dos irmãos mais velhos, Davi ali é ungido, honrado e já consagrado rei. Nós precisamos entender que isso que acontece, Deus faz com cada um de nós. A unção é um significado muito lindo, simboliza escolha. Deus nos escolheu para um propósito. Davi tinha ali sido escolhido para ser rei. O óleo derramado na cabeça, alguém sendo ungido com óleo, tinha esse fator, esse significado. O que Davi queria dizer então ao escrever esse salmo? Ele queria dizer que no momento certo, Deus, ele tem a exaltação para cada um dos teus filhos, e de uma maneira que é a melhor possível. A expressão óleo que nós vemos aqui é vashman. Esse óleo era o óleo de melhor qualidade. Essa expressão significava o óleo de melhor qualidade. Os óleos, eles eram extraídos da oliveira. Eles recolhiam, então, as azeitonas, colocavam na prensa. A primeira espremida era o óleo de melhor qualidade. Esse óleo, ele era separado só para coisas sagradas. Para o templo, para a unção, para coisas desse tipo. A segunda espremida era o óleo de segunda qualidade e era usado, então, para as atividades do dia a dia, para a questão da culinária e assim por diante. A terceira espremida, quando só tinha o bagaço, era o óleo então mais inferior. Esse óleo era usado para a proteção dos animais, para passar nas feridas dos animais e para passar para afugentar os mosquitos dos animais. Quando o salmista está dizendo, me unges com óleo, ele está justamente dizendo isso. Eu fui ungido aqui na casa desse anfitrião pelo óleo de melhor qualidade. Os meus inimigos estão vendo isso. Eu estou sendo honrado, estou sendo visto como escolhido. Deus está fazendo isso na minha vida. Quando Davi escreveu o Salmo 23, certamente a confiança dele nesse Deus que exalta e honra no lugar certo, estava assim acontecendo. O que nós precisamos olhar e entender com isso? Nós precisamos entender
que o Senhor deseja nos honrar sim, no tempo certo, do jeito certo, da maneira certa. Mas nós precisamos entender que Deus não honra os exaltados. Os exaltados, o que Ele faz? Ele abate. Mas quem se humilha, os humildes, Ele exalta. E aqui eu queria que você entendesse algo muito importante e especial. É por isso que muitas vezes o Senhor nos permite passar pelos desertos da vida. Eu não sei se você já teve oportunidade de ir num deserto, deserto mesmo. Não estou falando das dunas ali de Floripa, e num deserto. Você vai ver que no deserto, as habilidades humanas, a riqueza humana, o conhecimento humano, as honrarias que os homens têm, não valem de nada. O rico e o pobre no deserto, se não encontrar água, morre. O bonito e o feio no deserto, se não encontrar um oásis e um abrigo do calor ou do frio da noite, morre. No deserto nós estamos sujeitos, justamente, e vulneráveis a muitas aflições, sem falar nos escorpiões, sem falar na serpente, só falando do calor, do frio e da água, ninguém consegue subsistir. Por isso nós usamos a metáfora do deserto para falar justamente de nós, das dificuldades que nós passamos. No deserto, nós conseguimos enxergar que perante aquela natureza nós não somos nada. Nos desertos da vida que nós passamos, o Senhor muitas vezes permite para que você veja que o teu potencial, o teu poderio, o teu dinheiro, o teu conhecimento intelectual, em muitas situações não vale de nada. Quantos bilionários chegaram no fim da sua vida, trocariam toda a sua fortuna por alguns anos a mais de vida? Quantos bilhões será que tinha na conta de Steve Jobs? Mas quando a doença chegou, aquele dinheiro não valeu de nada. A medicina, que está tão evoluída, podia ir até um nível, mas não podia ir além daquilo. Quando um filho olha para o pai e já não vê mais um homem digno de honra, vira as costas para o pai, se rebeldia, entra no mundo das drogas. Aqui no nosso gabinete, quantos pais, muitos ricos, cheios de dinheiro, chegavam para a gente e falavam: pastor, eu daria toda a minha riqueza para ter de novo o respeito dos meus filhos. Mas no tempo que era para construir aquilo, negligenciou. Que era para conquistar o coração do filho e mostrar amor, ele estava tão ocupado trabalhando que o filho cresceu sem um pai. E chega naquele momento, tudo que ele tem não vale mais. Colocou toda a sua confiança no dinheiro, e para aquela situação, o dinheiro não vale mais. São os desertos da vida que chegam para todos nós. Nesse momento, existe uma única saída, que é o que nós precisamos fazer: se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, sabendo que Ele pode mudar toda a situação. E quando nós chegamos humildes na presença do Senhor, humilhados, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo que nós dependemos dEle, você pode ter certeza que no tempo certo, Ele vai te honrar. O tempo certo é quando você estiver preparado para que aquela exaltação, aquela honra que você não receber, não suba para a cabeça, a ponto de você querer pisar nos outros, humilhar os outros, não. Mas você vai usar tudo isso que está recebendo para a glorificação do nome do Senhor Jesus. Esse é o Senhor, que quando os inimigos estão querendo o seu mal e dizendo: agora ele já era, está vulnerável, está relento, vai morrer na noite, o anfitrião abre a porta, os inimigos estão vendo, te oferece o melhor banquete, e ainda diz: esse eu unjo, esse é meu escolhido, esse eu honro, esse eu protejo, esse eu guardo, esse é meu. A terceira parte que nós vemos aqui, nesse texto, você vai ver o salmista dizendo: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. As características desse pastor e desse anfitrião estão muito claras aqui.
é misericórdia, é amor. Nessa versão, bondade e fidelidade. Esse termo, bondade e algumas versões misericórdias ou bondade e fidelidade, o termo mais certo para vachesed, que é a expressão hebraica, é amor. Bondade e amor. Eu sei que a bondade e o amor me acompanharão todos os dias da minha vida. Agora, isso aqui que é o lindo. Ele começa o verso 6 dizendo, eu sei, em algumas versões, certamente. Ou seja, depois de conhecer esse pastor, depois de conhecer esse anfitrião maravilhoso, bondoso, amável, todos nós podemos ter uma certeza. A certeza de que Ele não vai nos abandonar, porque Ele fez nos sentar na mesa, mostrou que nós somos escolhidos e deseja ter uma aliança para cada um de nós, ou seja, certezas em tempos de certeza. Em tempos de crise, como é a palavra que nós mais temos ouvido no Brasil, nesse ano de 2016 também, no ano em que passou 2015, e diz que vai até 2017, o mundo está em crise. E pode ter certeza que por mais que a situação econômica possa melhorar, o mundo vai de mal a pior, porque cada vez as pessoas estão mais egoístas, avarentas, imorais, amantes do pecado, e tudo isso atrai maldição. Pode ter certeza que o mundo, eu acredito que não vai melhorar, vai piorar. Agora vai melhorar para aqueles que se humilham perante o Senhor, para aqueles que fazem uma aliança com Ele, para aqueles que estão nele, sim. Nós temos essa certeza que o salmista aqui estava tendo. Certamente, as coisas lá fora podem estar ruins, mas a bondade e o amor desse anfitrião, desse pastor, me seguirão todos os dias da minha vida. Podem te tirar saldo na conta bancária, podem tentar tirar o teu emprego, podem tentar roubar o seu carro. Agora, que o teu coração não esteja nessas coisas que passam. Se o teu coração estiver no Senhor, por mais que você perder tudo, você ainda terá uma certeza que você possui esse Deus, que é o melhor que a vida pode te oferecer. Certamente, a bondade e o amor desse pastor, desse anfitrião, me acompanharão todos os dias da minha vida. E ele diz, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Ou seja, deixa de ser hóspede e passa a ser família de Deus. Esse habitarei na casa do Senhor para sempre, na verdade é um hebraísmo. Desde quando o templo de Salomão foi construído, nós vamos ver os judeus usando algo que antes era falado, na expectativa do templo, que era justamente a ideia de terminar bem. Eu estarei aos pés do Senhor para sempre, eu habitarei na casa do Senhor para sempre, ou eles falavam antes a respeito do tabernáculo, estarei à casa do Senhor para sempre, justamente no sentido, eu vou terminar bem, porque esse pastor, esse anfitrião está cuidando de mim. Essa era a ideia que o salmista estava falando. Você já ouviu algumas vezes a frase, começar bem é bom, mas terminar bem é melhor ainda. Todos nós estamos numa caminhada, e se você está aqui hoje é porque está bem vivo, você ainda não terminou a sua caminhada, e eu profetizo que não vai ser tão cedo, amém? Agora, você está construindo alicerces sólidos, fazendo a aliança certa, para terminar bem? Eu não sei se você já teve alguma experiência de encontrar um senhor de idade, ou uma senhora de idade, um velhinho, e conversar a respeito da vida dele. Parece que cada vez mais nós temos encontrado homens e mulheres de cabelo branco, velhinhos, no fim da vida, terminando mal, com o coração dilacerado, cheio de culpa, cheio de remorso. E você olha para aquelas vidas, até nas decisões da terceira idade, parece que, meu Deus, passou pela vida 60 anos, 70 anos, 80 anos, e ainda não aprendeu a fazer as escolhas certas. Parece cada dia mais, pessoas na melhor idade, na terceira idade, infelizmente não estão fazendo disso da melhor idade, fazendo escolhas erradas, terminando mal. Eu tive o prazer de trabalhar durante 2 anos voluntariamente num asilo lá em Minas Gerais, no tempo do seminário, e todo sábado nós estávamos lá para fazer um trabalho com os velhinhos, cantar para eles, ministrar a palavra, estar envolvido ali. Agora,
como era triste quando você via em alguns rancor, ódio, amargura. Tinha um mesmo lá que ele estava todo atrofiado e você pegava a comida para tentar colocar na boca dele, porque ele não podia se alimentar, e ele virava, só xingava, falava palavrão, e a gente começa a pensar o que passou na vida desse homem para ele terminar desse jeito. É claro que a vida, muitas vezes, para alguns vai ser mais dura do que para outros. Alguns, como eu me considero, nasci no berço de ouro, nunca faltou o pão de cada dia, tive uma excelente educação. Outros não tiveram, talvez, uma infância tão boa assim, mas nós sabemos que as escolhas do dia a dia vão mudando a trajetória, e por mais que muitos não começam bem, há sempre possibilidade de mudar. Nós sabemos que o encontro com esse Deus eterno faz a nossa vida tomar novos rumos sempre para melhor. Quando o salmista estava dizendo: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre, ele estava dizendo: desde que eu encontrei esse pastor, desde que eu encontrei esse anfitrião, eu encontrei o sentido da vida. Ele me honra, ele cuida de mim, ele me sustenta, e ele também me garante um futuro glorioso. Ele me garante um final abençoado. Eu não sei quais são as suas expectativas de vida. Eu não sei quais estão sendo as tuas escolhas para terminar bem. Cuide-se financeiramente? Sim. Faz uma previdência privada, porque a previdência do governo está complicada. Faz uma conta bancária, uma poupança lá, guarda um dinheirinho, tudo isso é bom. Cuida da sua saúde física, andando, comendo alimento saudável, tudo isso é muito bom. Mas não esqueça que o que vai determinar o teu fim, sendo bom, sendo ruim, vai muito além disso. Está relacionado ao teu coração, a quem você colocou no trono da sua vida. Se você deixou o Senhor sentar nesse trono do coração, governar a sua vida, isso aqui vai fazer parte do seu discurso, da sua caminhada. Habitarei na casa do Senhor para sempre. Coloque o Senhor no centro da sua vida. Deixa Ele ser justamente aquele que vai alicerçar todas as tuas decisões. E nós temos falado aqui na campanha do final de ano, mais de Deus, justamente para que você entenda que todos nós precisamos mais do Senhor na nossa vida, porque a gente pode estar de bolso cheio de dinheiro, a gente pode ter comida na mesa, podemos ir na concessionária pegar um carro novo, podemos ser promovidos até no trabalho. Agora, se nós não tivermos o Senhor, nós vamos ser um profissional bem-sucedido rumo ao inferno. Se nós não tivermos o Senhor, nós vamos ser um riquinho caminhando para o inferno. Se nós não estivermos bem do Senhor, nós podemos até estar saudável fisicamente, mas caminhando para o inferno. O único jeito de terminar a vida bem é tendo o Senhor como o nosso Deus, como aquele que preenche o nosso vazio, como aquele que está no nosso coração. Por isso, nós temos prazer em dizer que queremos sim, Senhor, habitar na tua casa para sempre. Quem está falando isso? É o salmista. Por quê? Porque depois dele conhecer esse anfitrião amoroso, cuidadoso, zeloso, que ama, honra ele, ele faz uma escolha. Ele não diz: ele vai me fazer habitar para sempre aqui. Não, não, não. Ele diz que tem essa certeza, mas é uma escolha que ele está fazendo. Eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Isso é a maior segurança do ser humano. E isso precisa preencher o seu coração. Nas mãos desse pastor, na casa desse anfitrião, é o lugar mais seguro do mundo. Se coloque em pé, nós vamos orar. Esse mesmo salmista, ele vai dizer: alguns confiam em carros, outros em cavalos, que eram as armas principais de guerra naquela época. Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Essa é a segurança do ser humano. Eu quero perguntar para você nessa noite, você que ouviu essa palavra simples, você tem essa segurança
na sua vida, na sua caminhada? Segurança de abrir o jornal e ver tantas notícias ruins, que a segurança pública está cada dia pior, a saúde não vai bem, o governo está cada dia mais corrupto. Você lê tudo isso, você consegue se sentir seguro? Se o teu alicerce é o governo, se o teu alicerce é as propostas do PT, estou com pena de você. Se o teu alicerce é a tua conta bancária, pode acontecer alguma coisa que aquilo zera rapidinho. Se são pessoas, um dia elas podem decepcionar, mas se é o Senhor, você pode viver seguro, ter uma paz, que o texto vai dizer lá no Novo Testamento, vai muito além do entendimento, porque você vai estar cercado de perigo, mas mesmo assim vai conseguir pegar o travesseiro de noite, colocar a cabecinha e dormir em paz. Quando o missionário, eu já falei algumas vezes aqui, o missionário Ashbel Green Simonton, ele decidiu vir para o Brasil falar do amor de Deus aqui. Brasil naquela época ainda era uma terra de ninguém, não tinha a estrutura que tem hoje. Os parentes falaram, você está doido? É perigoso demais ir para o Brasil nessa época, não vai. E ele falou, não, vocês estão por fora, porque o lugar mais seguro do mundo é no centro da vontade de Deus, independente de cercado de perigos. Ele veio, o Senhor cuidou dele, livrou de muitos perigos. O Senhor hoje me convida, a mim, a você, a fazer novamente essa aliança, de sentar na mesa, de confiar, de deixar Ele nos honrar no tempo certo, não nós buscarmos gloriarmos. Ele nos honra no tempo certo e deixar que Ele cuide de nós na sua casa para sempre. Eu quero fazer uma oração nesse momento, é uma oração bem direcionada, mas você que ouviu essa palavra sabe se é com você ou se não é. Eu sei que o Espírito Santo está falando. Se você reconhece que realmente você vem na igreja, mas está faltando esse relacionamento com o anfitrião, porque você já não sente mais segurança no viver, parece com medo, a opressão estão sempre te acompanhando. Se você nessa noite não quer mais essa vida, você quer realmente confiar nesse pastor, confiar nesse anfitrião e poder descansar a alma, eu quero que você venha aqui na frente, que eu vou orar por você. Pode vir, eu sei que Deus tem falado com alguém. Se eu preguei é porque Deus falou com alguém. Alguns vão para as férias procurando descanso, e alguns passam 10 dias no resort, spa, só que volta, parece que as coisas não mudaram. Por quê, pastor? Porque você foi descansar o físico, quando era a tua alma que precisava de descanso. A alma não encontra descanso num colchão king size, a alma não encontra descanso no spa e nem nas ondas da praia. A alma encontra descanso quando ela se encontra com o seu Senhor, com o seu Criador, com o seu Deus. A alma encontra descanso quando nós estamos no braço do Pai, quando nós não estamos nem confiando na nossa força, porque nós somos falhos. Por mais que você deve valorizar o seu potencial, você também tem que conhecer as suas limitações. Não acha que você é o dono do mundo, não acha que você vai resolver tudo porque você pensa positivo. Isso vai até um nível, mas tem momentos que nós precisamos reconhecer, Senhor, eu preciso de Ti, eu estou cansado de ver essa vida. Tem momentos que você vai precisar entender que nada mais vai suprir as suas necessidades, a sua carência, a não ser o colo do Pai, a não ser a presença dEle conosco. São essas pessoas, eu quero orar por você nessa noite. Eu sei que o Senhor trouxe cada um de vocês aqui para ouvir essa palavra, e eu sei que o fato de você dar um passo de fé e vir à frente é porque você crê que o Senhor realmente está te dando uma nova oportunidade de recomeçar com Ele. Isso é bom, e que você venha entender isso e deixar o Senhor cuidar da sua vida mesmo. Nós vamos orar nesse momento com o pastor Jair, e você vai abrir o seu coração nesse momento para o Senhor. Se tem alguém aqui que é a primeira vez que está vindo à frente, você que conhece que precisa aceitar Jesus de novo, eu quero que você levante a sua mão assim, levanta a mão, você que está vindo a primeira vez, e nós também estaremos orando por você.
Pai querido, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz. O teu Espírito Santo, Senhor, que é o qual toca nos corações, para que se achegue a ti, Senhor. Aonde, ouvindo esta palavra, Senhor, acerca da segurança, acerca da convicção dos teus cuidados, Senhor, aqui estão essas pessoas, ó Pai. E temos por certo que a partir de hoje, eles, apesar da realidade ser, muitas vezes estamos em perigo, muitas vezes em ameaça, sim, mas também a convicção da tua presença, dos teus cuidados sobre a vida de cada um de nós, certamente, Senhor, irão acompanhar essas pessoas. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, começa a trabalhar na vida de cada uma dessas pessoas, começa a operar, Senhor, segundo a necessidade, Pai. Elas estão diante do teu altar, porque confiam em ti, porque creram na tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, honra essa atitude de fé de cada um deles, e comece, Senhor, a trabalhar poderosamente na vida de cada uma delas. Sim, ó meu Senhor, vai cuidando deles, Pai, vai estendendo a tua mão poderosa, a tua presença na vida de cada uma delas, Pai. Aqui tem pessoas, ó Pai, que estão nesse momento se decidindo por ti, meu Senhor. Venha, Pai querido, a perdoar os pecados dessa pessoa. Venha a escrever o nome dela no livro da vida, Pai. E que elas possam, a partir desse momento, se sentir totalmente segura em teus braços, ó Senhor. Sim, ó Pai, a exemplo do salmista, Pai, que apesar do perigo, apesar da circunstância contrária, apesar da adversidade, ele se sentia seguro em teus braços, ó Senhor. Toma nos teus braços essas pessoas, Pai, e cuida delas, Pai, porque elas estão confiando em Ti, Senhor, e aqueles que confiam em Ti, o Senhor tem prazer em cuidar. Nós oramos a Ti e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.